Bom dia, oitavo ano. Hoje a nossa aula vai ser a correção dos exercícios que eu passei para vocês ontem, tá? Então a gente vai começar corrigindo a situação problema da página 95 do módulo 6, tá bom? Então vamos lá. A situação problema ela se inicia com dois versos do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo heróico, brado retumbante. O hino brasileiro ele é bem difícil, né? E nesses versos a gente percebe claramente que a frase, né, a oração está em ordem inversa. Então vamos ver o que eles perguntam aqui nas questões. Primeira questão: esses dois versos compõem uma oração? Sim. A forma verbal ouviram tem sujeito e objeto expressos nesse trecho. Identifique-os e classifique-os. Vamos lá. Olha, se a gente colocasse a frase na ordem direta, como é que ela ficaria? As margens plácidas do Ipiranga. Ou as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Como é que ficaria? O que vocês acham? Então, na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com frases que estão dessa forma, né? Mas fica muito fácil a gente fazer a partir do momento que a gente consegue descobrir quem é o verbo. A gente já descobriu, é o ouviram, né? Quem ouviu? As pessoas que estavam lá nas margens plácidas do Ipiranga. Então vamos ver. O sujeito dessa frase, ele vem, nesse caso aqui, depois do verbo, por causa da inversão da frase. Então, quem é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga, certo? E se classifica como o quê? Que tipo de sujeito que ele é? Simples, composto, desinicial, determinado, indeterminado, inexistente. Vocês sabem, é um sujeito simples, está aqui, está muito claro. As margens plácidas do Ipiranga. Já o objeto, né? Vamos ver quem é o objeto agora da outra fase. De um povo heróico, o brado retumbante. Então, na verdade, a gente faz a pergunta para o verbo. Olha lá. Ouviram o que do Ipiranga? As margens plácidas do Ipiranga. Um brado retumbante. Fica fácil da gente saber. Então, o objeto direto é brado retumbante, ok? É que, na verdade, as duas orações, né, esses dois versos aqui, uma complementa a outra. Então, a gente tem que ler ela no contexto total. Senão a gente não vai conseguir descobrir quem é sujeito, quem é objeto, quem é predicado. A gente vai ficar perdido. Na letra B, olha a pergunta. Como você chegou a essa conclusão? Que elemento gramatical é fundamental para identificar sujeito e objeto? A gente já sabe. A gente acabou de fazer isso. É o verbo. Sem ele, a gente não consegue identificar quem é sujeito e verbo. Porque se a gente não faz a pergunta para ele, como é que a gente vai descobrir quem é? Não é? Então, que elemento gramatical é fundamental para identificar sujeito e objeto? O verbo, ok? Mais alguma coisa que a gente precisa falar? A gente tem que dizer, para acrescentar aqui, né? Que como o verbo está no plural, o sujeito também deve estar no plural. Isso, ele sempre vai acontecer isso porque ele tem que concordar com o sujeito. É normal. Isso é regra, tá? Na letra C, a gente tem uma pergunta assim. Considerando sua resposta ao primeiro item da questão, que é a letra A, discuta o sentido do trecho com seus colegas e reescrevam na ordem direta. É isso que a gente vai fazer, que eu perguntei lá na primeira questão. Será que vocês vão saber fazer? Como é que a gente vai colocar esses dois versos na ordem direta? Começando pelo quem? Já que lá começa pelo verbo, começando pelo sujeito, né? Então, como é que vai ficar? Vou falar bem devagarinho, caso vocês tenham dúvida, ok? As margens plácidas do Ipiranga, esse é o sujeito, ouviram o brado, que é o objeto, lembra? Ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico.
Então vamos de novo, para quem não conseguiu pegar tudo, tá? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, certo? Certinho até aí? Ótimo. Então vamos passar agora para a correção da página 96, que são as questões do texto O Ataque, ok? Como eu disse para vocês, no exercício 1, nós teríamos que separar os verbos em sua transitividade. Eu dei a dica que não tinha verbo transitivo indireto e que na maioria deles a gente tinha intransitivos e transitivos, diretos ou indiretos, né? É vocês que teriam que saber. Mas aqui não precisou classificar, só dizer se era intransitivo ou transitivos. Então vamos lá. Os intransitivos, caso não dê para copiar, caso tenha errado alguma coisa, vai colocando em cima do verbo no texto VI, ok? E aí depois vocês vão copiando certinho. Vou falar. Verbos intransitivos: levantou, entrou, voltou, dirigiu-se, tossiu e pagar. Vou repetir, ok? Levantou, entrou, voltou, dirigiu-se, tossiu e pagar. Verbos transitivos. Quais são os que tem aqui? Pegou, escancarou, abriu, encheu, depositou, pousou, acendeu, convocou, resmunga e abre. Então, todos que sobraram. Então, assim, para não ter dúvida, os intransitivos que são levantou, entrou, voltou, dirigiu-se, tossiu e pagar, todos que sobraram são transitivos, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, fica mais fácil assim. Classifique os complementos dos verbos transitivos. Todos os complementos aqui são objetos diretos. Essa é a resposta da letra B. Objetos diretos, ok? Número 2. A primeira frase do texto, de manhãzinha, o despertador, não é uma oração. Por que ela não é uma oração? Porque ela não tem verbo. Se não tem verbo, não é uma oração. Lembra que eu disse para vocês? Então, reescreva empregando um verbo transitivo direto. Aí, vocês podem colocar o verbo que vocês quiserem, desde que fique correto. Eu vou dar um exemplo. De manhãzinha, desliguei o despertador. De manhãzinha, apertei o despertador. Qualquer um. Letra B. Qual é a função sintática do termo o despertador na frase reescrita? Ela tem função de objeto direto, não é? A gente até já estudou isso e sabe. A gente tem que explicar. Então, como é que a gente vai explicar isso aqui? A gente vai dizer que ela completa o sentido do verbo transitivo, né? E por isso, não tem preposição, porque se tivesse preposição não seria objeto direto. Então vamos lá. Tem função de objeto direto, completa o sentido do verbo transitivo sem preposição, certo? Agora vamos para o 3, que é a página 97. Quanto à transitividade verbal e aos complementos empregados na tirinha, responda: qual é a forma verbal usada por Magali? Tem uma tirinha aqui, que é do pai da Magali, e que ela fica pedindo o tempo todo: dá isso, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E aí, qual é a forma verbal usada pela Magali? É o verbo dar, né? No caso, dar, sem o R, que ela colocou aqui. Letra B. No primeiro e no segundo quadrinhos, quais são os complementos do verbo, como eles se classificam? Então, os complementos dos verbos é tudo que ela pediu. E o que ela pediu? Ela pediu da cachorro-quente, da pipoca, da chocolate, da pirulito, da pizza, da bala. E tudo isso é o complemento do verbo dar.
todas as coisas que a Magali pediu. Letra C. No último quadrinho, quais são os complementos, ok? E como se classificam? No último quadrinho, o verbo é empregado como transitivo direto, como a gente viu lá, e indireto, porque ela fala assim, ó, dá um aumento pro meu pai. Então aqui a gente vai iniciar uma coisa chamada bitransitividade, que é quando o verbo tem dupla transitividade. Ele é transitivo direto e transitivo indireto também, certo? Mas isso a gente vai continuar através dos exercícios que a gente vai fazer na página 98, certo? O Homem de Cabeça de Papelão era um texto que eu pedi para vocês lerem, do Antenor, que só falava a verdade e por isso era mal visto por todos. E as pessoas ficavam super incomodadas com ele por conta disso. Então, na página 98, o exercício número 1 fala assim: releia o penúltimo parágrafo do conto e responda. Eu nomeei para vocês qual era o penúltimo parágrafo. Qual é o complemento verbal do primeiro verbo empregado? Qual foi o primeiro verbo que aparece lá no penúltimo parágrafo? Vamos ver lá? Vamos dar uma olhadinha lá? Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Então, o primeiro verbo que aparece aqui é o quê? Qual é? Vocês sabem? Ter, né? Então, qual é o complemento desse verbo? Importância alguma. Então, o primeiro verbo que aparece é ter e o complemento, importância alguma. É possível classificar o termo em desacordo como objeto indireto? Sim ou não? Claro que não, não tem preposição, gente. Então, se não tem preposição, não é. Como objeto direto? Será? Ele precisava de complemento? Não precisava. Não, por quê? Porque agir é intransitivo. Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Agir, vocês vão primeiro responder. Não. Agir é verbo intransitivo, tá? Certo? Agora vamos para número 2. Releia a seguinte passagem do texto. E tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida. Classifique o verbo quanto à predicação. Ó, predicação. Quais são os seus complementos e como se classificam? Então vamos ver? Primeiramente, tomavam o quê? Todos os lugares e todas as possibilidades da vida. Então já descobri que ele é transitivo o quê? Direto. Então a transitividade, transitivo direto. E os complementos e como se classificam? Vamos ver os complementos. Todos os lugares e todas as possibilidades da vida. São objetos diretos os complementos verbais. Se o verbo é transitivo direto, os complementos verbais são objetos diretos, ok? Número 3. Desde menino, sua respeitável progenitora descobriu um defeito horrível. O Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Indique os complementos dos verbos destacados e classifique-os. Então, olha lá, verbo destacado. Descobriu, dizia. Então, nós temos que primeiro indicar os complementos. Descobriu o quê? Um defeito horrível, né? É o complemento e é um objeto direto. Depois, dizia o quê? A verdade. Então, também é um objeto direto, ok? E também um complemento verbal. E aí, pede também pra gente classificar eles, né? E aí a gente classificou como objeto direto, porque eles são complementos do verbo transitivo direto, certo? Letra B. O que o complemento do segundo verbo destacado indica a respeito do caráter de Antenor? Que é, dizia a verdade. Completa, né, o sentido do verbo dizer. E o que ele diz a respeito do caráter de Antenor? Que ele era uma pessoa muito franca, verdadeira, só falava a verdade, certo? Letra C. O que os complementos do verbo descobriu nos indicam sobre como é visto o caráter de Antenor em relação às situações cotidianas e ao convívio com as pessoas? O que esse complemento nos indica?
indica que só dizer a verdade para essas pessoas aí é um defeito. É um defeito horrível, como eles mesmos dizem, né? Indica que só dizer a verdade é um defeito horrível. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então, para falar a verdade, você tem que saber como falar a verdade. Número 4, e o último exercício da página 98. Reescreva as frases a seguir, transformando os predicados nominais destacados em predicados verbais. Para isso, utilize verbos significativos da mesma família dos predicativos. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem que mudar essa frase, transformar em predicados verbais, a gente tem que primeiro saber que aqui só tem verbo nominal, são todos verbos de ligação, né? E nós precisamos transformá-los em verbos de ação. Então, o povo era possuidor de bom senso, lembra que eu falei? Tira o era, tira o parece do B e tira o estava do C. E aí pega o que está em negrito e transforma em verbo. Como é que fica? O povo possuía bom senso. Letra A. O povo possuía bom senso. Depois, o país do sol parece surpreendente. O país do sol surpreende. E C. A mãe de Antenor estava agradecida ao filho. A mãe de Antenor agradecia ao filho, ok? Então, a gente termina aqui nossa correção de tarefa e já já eu volto para a gente fazer o resto, ok?